Vamos à provável escalação do Santos. Primeira pergunta, Neymar vai pro jogo? Neymar vai pro jogo, Marcão. Ele está confirmado, ele é a grande atração do evento, né, Marcão? Ele que chegará lá para atender principalmente os fãs que nunca tiveram a oportunidade de ver o Neymar jogar no Espírito Santo, Marcão. O Neymar nunca atuou por lá. E agora, projetando o Santos Futebol Clube, qual que é a provável escalação para o jogo de quinta-feira, Marcão? O Santos tem de ir a campo da seguinte maneira: Gabriel Brazão, Igor Vinícius fazendo a sua estreia, claro que não oficial, pelo lado direito. Zaga com Luan Pérez e também João Basso e Souza pelo lado esquerdo, dando continuidade naquela sua boa sequência. Meio de campo formado por Diego Pituca, Zé Rafael e Neymar. Um ataque formado por Álvaro Barreal, que está no lugar do Roleiser. Esse amistoso é uma oportunidade que o Kleber Xavier tem para encontrar o substituto do Roleiser, que está suspenso. Guilherme do lado esquerdo, Tiquinho Soares na frente. Então tá aí, meu caro Thiago Jordão, a provável escalação do Santos. É claro que ainda é uma escalação, né? É uma prévia de uma escalação. E vocês devem estar se perguntando, Marcão, por que o Roleiser não começa como titular? A informação que nós temos é que o treinador Kleber Xavier vai utilizar esta partida, caso ela aconteça, justamente para testar o time contra o Flamengo, não é isso, Thiago Jordão? E com isso, o Roleiser não começaria como titular, é claro que vai jogar alguns minutos, né? Então, esse é o provável Santos para jogar contra a Desportiva Ferroviária na próxima quinta-feira. O Igor Vinícius disse que treinou todos os dias, tá bem fisicamente. E aí, Thiago, se o Igor Vinícius veio realmente para jogar, a tendência é que ele seja titular. O Escobar vai brigar pela vaga do lado esquerdo, sem contar que o Santos ainda tem na direita o Sherman, tem o Aderlan e ainda pode pintar o Mike. Exatamente. E aí entra aquela questão que a chegada do Igor Vinícius, Marcão, ela acendeu a concorrência também do lado esquerdo. Porque por mais que o Kleber Xavier tenha dito que o Escobar pode sim ainda fazer o lado direito, a tendência é que o Igor Vinícius tenha sequência. Por quê? Porque o Igor Vinícius tem treinado todos os dias desde que ele chegou ao Santos Futebol Clube. E além disso, ele disse na sua coletiva de apresentação na tarde de ontem que está bem fisicamente, que as lesões não o assustam mais, que ele se sente muito bem para já dar sequência agora como jogador do Santos Futebol Clube, Marcão. E se colocou à disposição do técnico Kleber Xavier também para fazer qualquer função. Então, o Igor Vinícius, segundo as palavras dele mesmo, está bem. E é aquilo, Marcão, sendo uma partida amistosa em que você tem a oportunidade de promover testes, já é, querendo ou não, uma oportunidade que o Kleber Xavier tem para colocar o Igor Vinícius na equipe, planejar como será a adaptação do time com ele por lá, manter o Souza pela esquerda. Você testa, querendo ou não, um time com maior profundidade nas suas linhas laterais, porque Souza e Igor Vinícius são laterais mais ofensivos, e você também testa a oportunidade de você escolher: será que nesse jogo eu coloco o Álvaro Barreal para ser o substituto do Roleiser? Ou eu tento uma outra formação? Poderia tentar um 4-4-2, por exemplo? Enfim, o Kleber Xavier terá essa oportunidade, Marcão. E também colocando ali o Diego Pituca, que assim como aconteceu na partida contra o Fortaleza, ele foi o escolhido para substituir naquela ocasião o Tomás Incon, que ele estava com a seleção venezuelana, Marcão. E aí, completa o meio de campo com Zé Rafael. Agora, quando a gente olha esse time aqui, e aí são análises, né? Veja, o João Basso vai retornar o Campeonato Brasileiro como titular, né? Então ele, nesta retomada do Campeonato Brasileiro, o João Basso é titular, o Kleber Xavier, o Clebinho, já antecipou essa situação. Aliás, Clebinho que foi ouvido ontem por André Hernan, né? O André Hernan ontem entrevistou o Kleber Xavier. Aliás, é curioso como o Santos ele tem um acesso muito fácil para o UOL. Isso é um ponto, só um destaque importante, né? E parabéns ao André Hernan pela entrevista ontem com o Kleber Xavier, mas é muito difícil, né? Vocês têm percebido que as pessoas ali do grupo do Santos Futebol Clube, tanto elenco de jogadores como dirigentes, o acesso é bastante limitado, né? E o Kleber Xavier concedeu uma entrevista ao André Hernan no dia de hoje. Não sei quando será publicada essa entrevista, mas vamos ouvir o que tem a dizer o Kleber Xavier, o famoso Clebinho. Ele já antecipou que o João Basso é o titular dele nessa retomada. Então, por isso que você está vendo o João Basso e Zé Ivaldo. E sobre o Igor Vinícius titular, vamos ver jogar. Vamos ver jogar. Está contratado. 3 anos de contrato, tem que colocar para jogar. Concordo, Thiago Jordão. Se perguntar para mim, Marcão, você iria com quem? Eu testaria o Escobar e continuaria com o Escobar. Porém, se nós trouxemos
o Igor Vinícius, coloca o cara para jogar, vamos ver o que ele tem para apresentar, quem sabe ele viva um bom momento com a camisa do Santos. Eu me lembro do Igor Vinícius, Thiago, ele teve um momento que ele foi muito bem no São Paulo, até me lembro da crônica São Paulina, elogiando muito o Igor. De repente ele caiu, né? De repente ele caiu demais e aí entrou naquela situação de relacionamento ruim com o torcedor. O Igor, quando pegava na bola, muitos torcedores do Morumbi vaiavam, né? Isso, muitos torcedores lá no Morumbi já começavam a chiar, né, Marcão? Parecido com o que está acontecendo agora com o Guilherme com a camisa do Santos. E o Igor Vinícius teve sim certo destaque jogando lá com o São Paulo, Marcão. Eu consigo destacar principalmente a temporada de 2023 e uma parte de 2022, Marcão. Por quê? Porque ele era o dono da posição. O São Paulo, ele vinha sofrendo com a lateral direita, né? Isso não é um problema só do Santos na lateral direita, como no futebol como um todo, principalmente após a saída do Juanfran, claro que anos anteriores. Teve também toda aquela questão do Daniel Alves, Marcão, que não se firmou por lá, e aí surge o Igor Vinícius. O Daniel Alves, quando tava naquela de querer ser meio campista, né, Marcão? O Igor Vinícius vai e começa a jogar pelo lado direito. E ele vai até bem. Naquela Copa Libertadores em que o São Paulo cai pro Palmeiras no Allianz Parque, aquela assistência que o Pablo perde aquele gol inacreditável, Marcão, começa numa jogada do Igor Vinícius. E depois, com o passar do tempo, ele acabou perdendo o seu protagonismo. O seu futebol acabou caindo, o que dá até pra considerar que é normal, né, Marcão? Porque quando um jogador não é extra classe, eles acabam vivendo de altos e baixos. Ele tá muito bem uma hora, depois ele fica em baixa de novo, fica muito bem, fica em baixa. E existia até uma certa divisão sobre o Igor Vinícius antes da temporada passada com relação a ele, da torcida de São Paulo. Eu gosto, Marcão, de acompanhar todos os 4 times de São Paulo. Eu vejo Varanda Futebol Debate e alguns canais oficiais do Santos Futebol Clube. Eu vejo canais do São Paulo, canais do Palmeiras, canais do Corinthians. Pra quê? Pra eu saber o que acontece por lá. E no São Paulo existia uma divisão. Muitos torcedores gostavam do Igor Vinícius, porque ele era um lateral ofensivo e diferente das características dos outros que lá estavam, só que tinha muita gente que não gostava do Igor Vinícius. Era quase o que acontece com o Guilherme hoje. Acho que é o melhor exemplo possível do Santos hoje pra usar o Igor Vinícius é esse. Muita gente gosta e muita gente não gosta. E aí acaba tendo uma briga desses torcedores, Marcão. E você foi muito bem. Chegou agora no clube, tem que pôr pra jogar. Mesmo que tenha desconfiança, mesmo que o Santos ainda assim tenda a ir ao mercado e contratar o lateral direito Mike, tem que ver qual que vai ser a do Igor Vinícius, porque a gente não pode trabalhar só com a hipótese de que ele é um lateral duvidoso. Vai que ele joga bem, né, Marcão? Vai que ele se firma. Ô Thiago Jordão, e esse quarteto do Santos do meio-campo, Thiago Jordão, é o quarteto que pode mudar o patamar do Santos Futebol Clube para o segundo semestre? E teremos em breve, já podemos dizer que contra o Flamengo, esse quarteto do meio-campo do Santos? Aliás, quem é o quarteto? E esse quarteto estará à disposição quando, Jordão? O quarteto fantástico santista, Marcão, na visão da comissão técnica do Kleber Xavier. Estamos falando de quem? Vamos apresentá-los. Estamos falando do quarteto do meio de campo do Peixe, com ele, William Arão, nova contratação do Santos para o decorrer da temporada. Zé Rafael, Marcão, que com a camisa que no Campeonato Brasileiro são 5 jogos, média de 3 desarmes, nenhuma assistência. Neymar Júnior com 4 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. E o Benjamin Roleiser com 12 jogos, 1 gol e 1 assistência, Marcão. Só que a comissão técnica do Kleber Xavier não poderá contar com este quarteto já na partida contra o Flamengo. Por quê? Porque o Benjamin Roleiser está suspenso, ele tomou o 3º cartão amarelo no último compromisso do Santos contra o Fortaleza e cumprirá suspensão contra o Flamengo, e o William Arão muito dificilmente estará à disposição, Marcão. Por quê? Porque ele comentou na sua entrevista coletiva que ainda precisa de um tempo para se recondicionar fisicamente, né? Ele falou que teve pouco tempo de férias, né? Ele quase não teve férias no período depois que saiu do Flamengo e aproveitou os últimos 2 meses para descansar, e agora que ele está de volta ativo, ele precisa de um tempinho para se recondicionar fisicamente. Tá aí, portanto, o quarteto fantástico do Santos Futebol Clube: Arão, Zé Rafael, Neymar e Roleiser. O quarteto do meio-campo do Santos, né? Impressionante como o Santos contrata jogador que nunca tá bem fisicamente, né? O Arão é um jogador que vinha jogando em tudo quanto é lugar. O cara jogou no Flamengo, o cara jogou no Panathinaikos, o cara jogou na Turquia também, né? Jogou no Fenerbahçe. Jogou no Fenerbahçe, jogou em tudo quanto é lugar. Quando o cara chega no Santos, ele fala: opa, agora eu preciso de alguns dias para me recondicionar fisicamente. Que coisa. Agora, olhando tecnicamente a questão desse meio-campo do Santos, Thiago Jordão, é claro que a gente se lembra do Arão no Flamengo, mas se o Arão
estiver jogando o que jogava no Flamengo, eu acho que nós temos um grande meio-campo, hein? E ali eu pergunto para você, Thiago Jordão, é um meio-campo marcador? Zé Rafael e Arão, quem tem a característica de pegada, quem tem a característica realmente de ser aquele jogador ali que vai realmente dar o bote, que vai chegar mais duro, que vai chegar mais firme, quem é o cercador, como que você avalia? Porque Neymar e Roleiser não vão marcar ninguém. Eles vão, no máximo, ocupar espaço ali na marcação para fazer alguma função tática. Mas marcar, voltar até o final, não vão. Nem o Roleiser, nem o Neymar. Então, esse meio-campo, ele fica sobrecarregado em termos de marcação ou não, na sua opinião, Jordão? Eu acho que pode ficar sobrecarregado, Marcão, se o Santos enfrentar uma equipe, como aconteceu no Campeonato Paulista desse ano, um time que jogue com 3 homens por ali, 3 homens de alta intensidade, como aconteceu Santos e Corinthians. E que o Corinthians foi a campo com o Ranielli, o Martínez e também o Carrilho. E aí o Santos acabou tendo dificuldades jogando por ali porque tinha apenas 2 de marcação, né? Naquela ocasião era o João Schmidt e também o Diego Pituca. Já com o Ilharão e com o Zé Rafael, Marcão, eu vejo que o Santos pode sim ter dificuldade, mesmo que eles sejam jogadores com características de marcar. Por exemplo, o Ilharão, no meu ponto de vista, ele é o jogador mais da marcação homem a homem, Marcão. Ele é aquele jogador que vai marcar o atleta, ele não vai deixar ele ficar tranquilo, só que não vai ser o cara do bote. Eu vejo que quem vai chegar firme nos combates é justamente o Zé Rafael. Por isso que eu acredito que o Ilharão e o Zé Rafael se complementam. Da forma que o Ilharão joga, de ser um homem que vai marcar espaços, vai grudar nos seus adversários e bloquear as ações, o Zé Rafael vai ser aquele cara que vai aproveitar a oportunidade para, quem sabe, dar um bote, tentar um desarme ou até mesmo vencer um duelo pelo chão, Marcão. E aí é nessa questão que eu acho que eles se complementam. Só que eu ainda vejo que esse meio-campo, se você colocar, por exemplo, mais um jogador, se o Santos for jogar no 4-3-3, o outro homem será o Guilherme. E o Guilherme, ele tem característica de marcar? Tem, mas mais ou menos, Marcão. Ele é mais aquele assessor de lateral, né? Ele vai recuar, ele vai recompor. Ele vai poder dar um bote em dado momento, só que não é característica dele. E aí, por isso, eu acho que o Santos pode sofrer. Porque o Ilharão e o Zé Rafael já são jogadores de mais idade, querendo ou não. O Zé Rafael menos, mas o Ilharão já tem 33 anos. O Santos pode correr o risco de pegar um meio-campo intenso, como é o do Flamengo, como foi o do Botafogo na Vila Belmiro, como é o do Palmeiras e entre outros do futebol brasileiro, e você sobrecarregar o Ilharão e o Zé Rafael, porque teremos o Neymar e o Roleiser não marcando efetivamente, Marcão. Então, eu ainda pensaria numa tática em que você coloca mais um cara ali. Eu sou muito fã, Marcão, do 3-5-2, sou muito fã do 4-3-1-2, esse tipo de formação, porque eu acho que hoje em dia o futebol é ganho no meio campo. E eu vejo que se você entra só com 2 homens de meio campo contra uma equipe que tem 3, 4 por ali, eu acho que você sai na desvantagem. Atenção, hein? O Santos acaba de... Aleluia, irmão! Aleluia, irmão! Atenção, há 8 minutos atrás. Eles acompanham o Varanda, viu, Thiago Jordão? Acompanho. Abraço aí pra toda a galera do Santos, sempre na audiência do Varanda Futebol Debate. Eles acompanham o Varanda Futebol Debate. Atenção, o Santos... Aleluia, irmão! O Santos acaba de confirmar o amistoso. Eu achei que iam confirmar só na sexta. Mas confirmaram a tempo do torcedor comprar o ingresso, de o torcedor se programar, do pai combinar com o filho, do marido combinar com a esposa, de eu combinar com o Thiago Jordão que nós vamos transmitir a partida, de você em casa se programar. Atenção, nesta quinta-feira o Santos enfrenta a Desportiva às 20 horas. Portanto, não será 21h30, às 20 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Atenção, a venda de ingressos já está aberta pelo site ingresse.com. Tá aí, portanto, o Santos Futebol Clube oficializando o amistoso. E o benefício da meia entrada será condicionado à doação de 1 quilo de alimento não perecível. Portanto, se você levar 1 quilo de alimento não perecível, você paga apenas metade do valor do ingresso. Eu já ouvi aí que o ingresso está em torno de R$200. Levando 1 quilo de alimento, o valor fica R$100 para acompanhar Santos e Desportiva. Olha, Thiago, o jogo tem que pagar de fato a ida do Santos ao Espírito Santo. Então, é claro que eu gostaria de ver o ingresso a R$30, R$40, mas é sabido por todos que para que seja viável ao Santos Futebol Clube realizar essa partida, tem que ter um público bom e uma renda boa também. Por isso, o ingresso um pouco mais salgado, Jordão.
Exato, e também não me assusta os valores dos ingressos no quesito de talvez você não chamar a atenção do público para ir pro jogo, porque teremos o Neymar. Eu acho que se foram esses valores praticados, no caso do Neymar não ir pro jogo, Marcão, aí eu temeria a questão do público, né? Eu ficaria com medo de não termos uma boa quantidade de pessoas acompanhando o jogo. Mas pelo menos o Santos confirmou. Aleluia! Aleluia, Marcão. Então tá confirmado também a transmissão do Varanda Futebol Debate. Teremos o pré-jogo, jogo, pós-jogo. Finalmente! Porque estávamos aqui falando justamente sobre isso, Marcão. Que coincidência de sair essa informação logo depois da gente tanto chiar hoje pela manhã, de chiar aqui também no programa Santos Total. O Santos confirma esse amistoso que, reitero, será no estádio Kleber Andrade, Marcão, em Cariacica, às 20 horas. Santos Desportiva Ferroviária. O Neymar estará lá, Marcão.